aos meus amigos da Rádio 107, espalhado por todos os quadrantes do nosso estado de Minas Gerais, pelas redes sociais e pelo aplicativo da Rádio 107 que tem pessoas ao redor do mundo, né? Nos assistindo também aqui pelas redes sociais aqui, pelo Instagram aqui. E tenho a satisfação de estar aqui ao meu lado do Bispo Antônio Moraes, da Igreja Heróis da Fé, a Fé de Abraão, né? Bispo? Sempre. E o pastor Daidson lá da Bahia, o pastor Paulo Silveira, que não está aparecendo aqui no vídeo, mas do Instagram, mas está aí. Vamos na frente. Nós viemos aqui como profeta, né? Como homens de Deus, para fortalecer o seu coração, o seu espírito, sua mente nesse momento de guerra, né? De batalha já vencida pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Não tem como a gente dizer que não é um caos. De fato, a gente sabe que estamos tomando todos os cuidados, porque a nossa fé não é uma fé, tipo assim, religiosa, aquela coisa de muito tapada. A gente sabe dos cuidados que temos que ter e temos esse cuidado. Entramos aqui, já colocamos álcool gel nas mãos, enfim. Mas dentro dessa palavra, dessa oração que vamos fazer, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar e vai operar. Amém. Amém. Pastor Daidson. Nós não temos dúvidas, pastor Jerônimo, pastor Antônio, bispo Antônio, de que nós estamos debaixo de um ataque espiritual. Sabemos que existem outras questões, né? O povo dizer que é jogada financeira entre as grandes potências, mas isso não deixa de ser uma seta, um ataque espiritual, que daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre isso dentro do Salmo 91. Vamos estar falando do dia que o Salmo 91 foi criado, como invocar o anjo do Salmo 91, porque existe um anjo que foi criado só por causa do Salmo 91. Vamos falar sobre isso. E vamos ensinar também, o querido amigo que está nos ouvindo pela Rádio 107, aqui pelo Instagram, como você orar o Salmo 91 e combatendo esse mal dentro da tua casa. Pastor Paulo Silveira. Pastor Jerônimo, Bispo Antônio, Pastor Daidson, William Jorge. Nós temos a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui nesta manhã crendo que tudo isso pode ser permissão de Deus. Tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começando pela China, pode ter uma permissão de Deus. Então, todas as coisas, receba essa palavra aí, amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu quero também agradecer o William Jorge, viu, William? Por você nos ceder esse momento precioso do seu programa, viu? Obrigado. Você é um tesouro, né? Você é um homem de um coração bom e uma pessoa querida, né? Pelas suas palavras. Eu sempre falo que o William Jorge é o apóstolo São Paulo, né? Da Rádio 107. Tem sempre uma palavra, né? Sempre uma palavra de ânimo, de fortalecimento, uma palavra de amor, né? Ele sempre fala assim, eu já te disse que eu te amo hoje, né? Espalhando o amor, né? Deus te abençoe, viu, William? Sou seu fã, hein? Na verdade, enfim, o Salmo 91, ele tem sido, como o irmão disse agora, e o Paulinho sabiamente em Cristo colocou, no Salmo 91 nos é oferecida essa habitação, esse morar. Enquanto o irmão ainda falava uma coisa muito pertinente, porque com tudo que está acontecendo no mundo inteiro, e nós, o Brasil, nós somos pelas nossas autoridades, convidados a voltar para nossas casas. E o Senhor permitiu dessa semana dizer o seguinte: quando a gente volta para casa, nós voltamos para a nossa família. E no Salmo 91, quando o Senhor nos diz, aquele que habita a sombra do Todo-Poderoso, ou seja, a habitação, a moradia, o Senhor dizendo aos seus filhos, volta para mim. Volta morar em mim. Venha para o esconderijo do Altíssimo. Essa é a palavra. Irmãos, eu quero iniciar dirigindo uma palavra a vocês. É uma palavra muito pesada. É o seguinte: a palavra de Deus diz que as má notícias, elas têm poder de apodrecer os nossos ossos. As más notícias, elas apodrecem os nossos ossos. Então você vê, por exemplo, que as más notícias, elas vêm como uma bomba atômica, elas vêm para nos arrebentar, elas nos jogam no chão. A Bíblia diz que o relatório dos 10 espias
julgou uma nação no chão, e Moisés e Arão também. Eles ficaram uma noite inteira gemendo pelas más notícias dos 10 espias. Verdade. Né? O próprio Moisés ficou abalado com aquilo. Quando os 10 espias disseram, olha, aquela terra que Deus nos prometeu já tem dono. Está lotado de gigantes. Eles são mais fortes do que nós. E aquelas más notícias veio para arrebentar, né? E julgar uma nação inteira no chão, tirar o ânimo, a esperança daquele povo. Mas depois, quando... o que fez aquela nação se levantar? O que fez Josué se levantar diante daquela má notícia? Uma boa notícia, né? Verdade. Quando Josué e Caleb levantaram e disseram assim, eia, para de chorar, para de gemer. E eles disseram, Deus tirou a força do inimigo. Aleluia. Né? Olha que coisa impressionante. Forte. Deus tirou a força do inimigo, né? Nós vamos devorá-lo como pão na nossa boca. Glória a Deus. A boa notícia trazida por Josué e Caleb teve poder de levantar uma nação de novo e encher-os de esperança. Né, Bispo Antônio? A pessoa ela vai ser sempre bombardeada de palavras de derrota no decorrer da vida dela. O senhor vê que na Bíblia os vencedores, eles enfrentaram lutas. Eles tiveram dias, vamos colocar assim, teve dias que Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, estava sentando à mesa com o rei, saboreando as melhores comidas, mas tiveram momentos que eles estiveram na cova dos leões, né? É verdade. Então, assim, todos nós enfrentamos dias bons, mas temos que ter essa fé e reagir a qualquer situação quando enfrentamos situações difíceis. Não é no momento de pânico. Não é porque eu estou em casa, eu estou em pânico. Se você ficar em casa, você tem que ficar em pânico. Não. A pessoa que é da fé, e se ela não tem essa fé, ela tem que adquirir essa fé, ela não guarda pânico. Seja qual for a situação, porque má notícia, o pastor Jerônimo, todos estão aqui, má notícia ela vai sempre receber, como também vai receber boas notícias. Por mais que ela ame alguém, vai chegar uma hora que ela vai receber a notícia, olha, sua mãe morreu, seu pai morreu, seu filho morreu. É inevitável. Ela vai chegar, né? Vai chegar uma hora, mas ela tem que enfrentar. Desculpa me alongar aqui na palavra, mas eu estou lembrando que eu fiz um velório, e nesse velório que eu fiz há pouco tempo, o filho, por não ter ainda essa base de fé, ele estava desesperado, querendo abrir o caixão, levar a mãe dele, que estava ali já morta. Mas isso, o filho, a filha que já era da fé, ela não apenas deu uma palavra no velório, você pode demais. Olha o que é você estar na fé. Que quando você não está na fé, qualquer notícia vai te abalar. Aí, no caso dela, eu tentei acalmá-lo, ele não consegui. No caso dela, ela deu uma palavra e fez uma oração dizendo, meu Deus, que o Senhor aproveite esse momento aqui da morte da minha mãe, para que o Senhor possa fazer essa pessoa que está aqui, tinha mais de 100 pessoas, pensarem também na alma dela. Então ela esqueceu de orar por ela, ela esqueceu a dor dela, e ela conseguiu falar de Jesus ou trazer força para aquelas pessoas quando ela precisava de força. Então essa é a diferença de quem está na fé e recebe uma má notícia. Porque por pior que seja a notícia, quando você está na fé, aquela notícia, por mais que seja para a pessoa chorar, mas há uma base, há uma fé dentro dela. É interessante que uma pergunta eu quero fazer aos ouvintes da Rádio 107 e vocês aqui no estúdio. Você acha que alguma má notícia poderia abalar Jesus? Jesus, ele tinha duas naturezas, ele era 100% homem e 100% Deus. Será que alguma situação, alguma tragédia poderia deixar ele gemendo, chorando, aflito? Normalmente as pessoas dizem, não tem nada que poderia abalar Jesus. Mas quando você lê lá em João 11, olha que coisa impressionante. Você vê que quando ele chega na casa de Marta e Maria, Lázaro estava morto. E Marta, Maria e os judeus estavam chorando. Então quando os judeus, Marta e Maria, estavam chorando, gemendo e aflitos pela morte do irmão, pela morte de Lázaro. E olha que Jesus amava muito Lázaro. Exatamente. Muito. Agora olha que coisa impressionante. Quando Jesus olhou para pessoas chorando, gemendo e atribuladas, a Bíblia diz que ele começou a chorar.
ele começou a gemer e ficou perturbado de espírito. Está escrito em João 11. Então olha para você ver o poder de uma má notícia. E me perdoe eu falar aqui uma coisa. A imprensa, ela vive de má notícias. Eu quero até agradecer a Deus pela Rádio 107, porque a Rádio 107 ela é uma rádio de boas notícias. Né? O William J está aqui desde as 8 da manhã até meio-dia, trazendo boas notícias, trazendo esperança. Nós não vivemos de más notícias, porque evangelhos são boas novas. Né? Então, a diferença da Rádio 107 por tudo... Liga qualquer rádio agora. Desliga a Rádio 107 agora. Liga qualquer rádio. Só má notícia. Verdade. E nós estamos aqui trazendo uma boa notícia para vocês. Amém. Aleluia. Agora, olha bem. Se Jesus... Aí, Jesus começou a chorar, gemer e ficar... Ai. Aí ele deu o remédio. A Bíblia diz que Jesus, levantando os olhos para o céu, quando ele tirou os olhos do choro, da lágrima, do sofrimento, ele dominou a própria morte. Então o segredo é o seguinte: se você continuar assistindo a Rede Globo, Record, Band, SBT, as rádios seculares aí, você só vai ser alimentado com uma notícia. Não vai ter paz nem em casa. Não vai ter paz. Não tem como você nunca com medo. Exatamente. Não tem como você... Porque as má notícias, elas apodrecem os ossos. Eu estava lembrando que enquanto o senhor falava de Jesus, acerca de Josué. O momento que quando Moisés morreu, que foi uma má notícia das piores para Josué, porque Josué, quer dizer, Moisés era como se fosse... Claro, Josué tinha a sua fé em Deus, mas tinha... Moisés forte, como um líder ali que dava as mãos com ele. Mas o próprio Deus chegou para Josué e para quem estava ali, mas principalmente para Josué, que ia conduzir aquela missão, e disse assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Agora é a sua Ou vez. seja, para de chorar. Não adianta essa má notícia. Dispõe, agora é com você. Então, não é que a gente não se abale, não é que a gente não seja indiferente, não carrega algum sentimento. A gente tem sentimento, que a gente é humano. Sim. Mas se a gente ficar também, como o senhor colocou, apenas porque além das rádios, televisões, dos programas de televisão, de jornais, as pessoas estão sendo bombardeadas pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Toda hora chega uma mensagem, olha só. E as fake news também, né? Sem falar das fake news, né? Exatamente. Às vezes uma coisa que não seja grave o que está acontecendo, mas acaba que a pessoa ouve tanta coisa que ela não consegue nem dormir, ela fica em pânico. Então Deus disse assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, ou seja, para de chorar. Agora é a hora, se a gente não pode apertar a mão, se a gente não pode abraçar, agora é a hora também da gente dobrar o joelho pode, clamar a Deus pode, para que a pessoa possa ter um pouco de paz. E Jesus, a Bíblia fala que quando ele levantou os olhos para o céu, ele falou assim: onde é que está Lázaro? Me leva até aquele que eu vou mostrar que eu sou mais forte que a morte. Aleluia. Então olha para você ver, quando você olha para o problema te domina. Quando você olha para o céu, você domina o problema. Isso é bíblico. Você está falando de Josué aí, bispo? A Bíblia diz que Josué estava ao pé de Jericó, ao pé da muralha, e certamente... E agora? A Bíblia diz que Jesus apareceu, aquele anjo era Jesus, e ele levantou os olhos. Quando ele tirou os olhos da muralha, ele levantou os olhos e viu Jesus, ele dominou a muralha. Quer dizer, aquela muralha só foi muralha enquanto ele olhou para a muralha, né? Exatamente. O nome do senhor? Pastor Daidson. O pastor Paulinho. Enquanto a pessoa olha para o problema, ela se torna uma muralha, como o senhor colocou. Mas a partir da hora que a pessoa manifesta a fé, porque a fé é um escudo. E muitas pessoas que poderiam estar com esse escudo, o escudo é uma coisa que a pessoa tem que estar com ele levantado à altura do peito. Muitas pessoas não estão vivendo a fé, ou então era até da fé, mas por causa da situação ou do que ela vem ouvindo, ela pegou esse escudo e o escudo está no chão. Por isso que ela está desesperada. Mas quando a fé da pessoa, quando esse escudo está no alto, pode vir os dardos que for do inferno, pode vir a luta que for, que ela vence. Porque a Bíblia, olha aqui, ó, nós vamos entrar no Salmo 91, mas eu estava aqui meditando no Salmo 23, versículo 4, que diz o seguinte: olha só, ele já preparou a gente para esse dia. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale, nós estamos passando por esse vale.
né? Aleluia. Nós estamos vivendo esse vale agora. Ainda que, mas olha que coisa gloriosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Aleluia. Maravilha. É tremendo. Paulinho, fala um pouquinho. O interessante nisso aqui, pastor Jerônimo, é que tem muitas pessoas, William, elas estão espalhando medo. E até aquelas que se dizem cristãos. Eles estão espalhando medo. Em vez de você estar espalhando aí a fé, em vez de você estar espalhando Jesus, você fica aí num grupo do WhatsApp espalhando medo. Olha, cuidado, senão você vai morrer com esse vírus. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, espalhe Jesus agora. Vamos espalhar uma oração, né? Vamos espalhar uma oração. Vamos fazer uma oração. Não. Desculpa. Sim, William, mas a gente recebe, eu sei que o senhor também recebe, a gente recebe tantas mensagens. Ela podia gravar uma oração e mandar. Tem gente que fica Fala, espalhando. Daidson. Essa é a palavra, pastor Jerônimo, Bispo Antônio, pastor Paulinho. A palavra é o seguinte, ressaltando aquilo que o senhor falou lá na convenção, através de uma live com o pastor Flamarion. Quando eu boto os olhos no problema, quando eu coloco os olhos no problema, eu estou dizendo para Deus o tamanho do meu problema. Mas quando eu coloco os olhos em Deus, é aquilo que você falou, lembra? Eu digo para o problema o tamanho do meu Deus. Então, Brasil, essa é a hora, meus queridos amigos que estão nos ouvindo, os telespectadores que estão nos acompanhando por todas as redes sociais, esta é a hora da gente dizer, não da gente dizer, Deus, olha o tamanho desse problema, mas é a hora da gente dizer, problema, coronavírus, olha o tamanho do nosso Deus. Essa é a hora do Brasil correr para Deus, se achegar a Deus e vir para onde, chefe? Para a sombra do esconderijo do Altíssimo, que nós vamos falar Agora é disso. interessante que nós reunimos lá um grupo de pastores, olha, coisa impressionante. Falei, vamos orar por esse problema. Aí um pastor começou a dirigir a oração. Senhor nosso Deus, o coronavírus é uma desgraça, o coronavírus é uma tragédia, o coronavírus já matou tantas pessoas na China, já matou tantas pessoas na Itália, o coronavírus, meu Deus, é isso, o coronavírus não tem cura, não tem ainda vacina. Olha que coisa impressionante, ele ficou o tempo todo dizendo para Deus o tamanho do coronavírus. É porque o coronavírus, problema, né? Entendeu? Então olha bem, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aleluia. Você vê, a oração mais poderosa da Bíblia foi feita por uma mulher, sabia? Uma mulher. Presta atenção. A oração mais poderosa da Bíblia foi feita por uma mulher. Lá em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz que Ana era estéril e ela foi para o altar e colocou o problema dela no altar e ela começou a orar e dizer assim, o Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida. Maravilha. O Senhor é aquele que faz o homem descer à sepultura e levanta o homem da sepultura. Amém. O Senhor é aquele que humilha quem o Senhor quer e exalta o homem que o Senhor quer. Oh, glória a Deus. O Senhor é aquele que enriquece o homem que o Senhor quer e empobrece o homem que o Senhor quer. O Senhor é aquele que pega o mais simples dos homens e o faz ascender entre os príncipes e poderosos. Ela em nenhum momento exaltou o tamanho do problema que ela tinha, que era a esterilidade, que era um problema gravíssimo para ela. Ela falou para o problema dela o tamanho do Deus que ela servia, o Deus vivo. E perdoa até uma brincadeira santa, ela já saiu do altar grávida. Ela ficou grávida naquela mesma noite, ela foi lá para o sacerdote ali falou assim, vá para casa e namora o seu marido. Mas foi como ela viu o problema, né? O senhor estava comentando do pastor, eu estava pensando, nós temos um exército no Brasil de 40 milhões de evangélicos. Então isso é um exército numeroso. E eu estava lembrando que havia um exército muito grande de Israel diante de um gigante chamado Golias. E todo aquele exército estava de joelhos por causa de um homem. Exatamente. Até que chegou um homem que não conseguiu enxergar o problema, não é isso? E passou e derrubou todo aquele exército. Veja, será que, desculpa, não é que nós estejamos fugindo do assunto, que você tem que enxergar esse coronavírus como se fosse qualquer coisa, não. Nós estamos vendo a gravidade, mas nós somos um exército. Veja que
É momento de nós, como fizeram na madrugada, as pessoas abriram as janelas e começaram a clamar porque ele vive. Aleluia. É hora de nós que temos essa fé, levantarmos esse exército. Cadê as 40 milhões de pessoas que têm a fé no Deus de Abraão para manifestar essa fé? Porque havia um grande exército de joelhos naquele tempo também diante de um gigante. Não foi 24 horas não, ficaram 40 dias sendo afrontados. Eu não sei quanto tempo esse vírus vai ficar aí, mas uma coisa é certa, nós vamos derrubar também através da fé. Amém. Amém, tá ligado? Antônio Moraes, o William, você sabe qual o momento que Golias foi derrotado? Não foi na hora que a pedra foi lançada, foi na hora que Davi abriu a boca e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela palavra, estou até falando igual você agora, aquela palavra é que realmente fez com que o céu descesse. Verdade. E dessa vitória contra o inimigo. Ali ele venceu toda a palavra de derrota. Quando ele falou aquilo ali, por mais que o inimigo dele era grande, por mais que o gigante era grande, mas ali toda a força do Golias caiu por terra. Ele foi enfrentar no peito, só que Davi já tinha vencido na palavra, né? É verdade. Maravilha. É interessante que eu estou aqui dentro dessa visão, né, de fortalecer a nossa fé na hora do sofrimento, do vale da sombra da morte, né? Em Ezequiel capítulo 37 fala do vale de ossos secos, né? Olha que coisa impressionante, viu, William? Fala do vale de ossos secos. E o vale de ossos secos diz que era a casa de Israel, era a igreja daquele tempo, era o povo de Deus, que não tinha vida, não tinha esperança, todo mundo morto espiritualmente, ninguém orava, ninguém jejuava, ninguém falava mais em Deus. O vale de ossos secos era a casa de Israel, está escrito aqui em Ezequiel. Só que no meio do vale de ossos secos havia um profeta. Aleluia. Olha que coisa impressionante. Então, ninguém escapa do vale. Todos nós, né? O William Jorge aqui é meu amigo, né? Passou uma luta tempos atrás aqui, de uma enfermidade, né? Tá aí de pé, graças a Deus, trabalhando. Mas, William, que vale, hein, de sofrimento, né? Que vale que você passou, né? Pastor, eu vou ouvindo aqui tudo muito atentamente, em nome do Senhor Jesus, e quanta riqueza que nós estamos ouvindo aqui. Aleluia. Porque, irmão, primeiro, sabe, quando o Senhor toca no assunto, João 11, ali a gente vê a dor do Senhor Jesus, a dor que a morte pode provocar. E aí os irmãos sabem que o último inimigo a ser vencido é a morte. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que o inimigo será lançado no fogo, no charco de lodo, no charco de enxofre, antes da morte. Porque ela é o último inimigo a ser vencido. Só que o Senhor Jesus, ele já venceu. E isso é tão sério, porque ao longo dos evangelhos, em nenhum momento nós vamos viver, nenhum dos 4 evangelhos, a palavra dizendo assim: Jesus morreu. Diz assim: ele entregou o seu Espírito. Ele, voluntariamente, ele entregou pelos nossos erros, maldades, pelos nossos pecados. Verdade. Então o Salmo 112 diz algo muito próprio diante de tudo aquilo que os irmãos estão comentando aqui. Diz o seguinte, irmão: que aquele que tem o coração firme no Senhor não teme a má notícia. Verdade. Agora, então, é o seguinte: no vale, você vai escolher, você pode ser ossos secos ou profeta. Então, o que Deus falou para o profeta? Deus não falou para o vale, para os ossos secos, ele falou: profeta, profetiza a vida no meio da morte. E se naquele vale que só tinha ossos, o profeta fez vir carne, imagina esse vírus. Já peguei a visão. Né? Quer dizer, é bom a pessoa entender em casa, ou está acompanhando, que não é que a gente tem que sair na rua correndo, apertando a mão de todo mundo. Nossa fé é inteligente. Se a pessoa puder usar uma máscara, ela tem que tomar todo o cuidado. As pessoas têm mais de 60 anos, se puder nesse momento ficar mais privado, o máximo possível. Mas assim, pior do que o vírus é o pânico. Pior do que o vírus é a dúvida. Então, concluindo a mensagem do Senhor do Vale, havia um profeta ali
que fez, através da fé, aquele vale de ossos secos reviverem. Então, tem que haver, nesses 40 milhões de pessoas no Brasil, profetas. E não é só a gente não, a própria pessoa em casa é o profeta da casa. Deus está levantando ela. Deus está levantando ela, você é um ponto de luz na sua casa, para você dizer o seguinte, em nome de Jesus, esse vale, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você pode até orar, fazer essa oração e determinar, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Vem cá, o pastor Gerando, não está escrito que tudo é possível? Então, se tudo é possível, é tudo. Ele não deixou, seja o vírus, seja o corona, seja qual for, morte. Até a morte. A morte. Tudo é possível quando a pessoa manifesta a fé. É o seguinte, o que o profeta fez no Vale de Ossos Secos? Diante do Vale de Ossos Secos? Ele profetizou vitória no meio da derrota, sucesso no meio do fracasso, saúde no meio da enfermidade, alegria no meio da tristeza. Então, presta atenção, você que está me ouvindo agora na Rádio 107, ou nas redes sociais, nos ouvindo, me perdoe a palavra. Você tem que decidir, ou você nesse momento que o mundo está em pânico, você se levanta como ossos secos ou como profeta. Aleluia. Então você tem que decidir. Porque tem pessoas que só abrem a boca para derrubar a gente. Verdade. Só abre a boca para amedrontar a gente. Só abre a boca para jogar a gente no chão. Só abre a boca para deixar a gente em pânico. Pelo amor de Deus, quem se levantará no meio desse vale, dessa tragédia, são os profetas de Deus. Essa é a verdade. Nós temos que fazer isto. Nós temos que levantar com cabeça erguida. Agora, preste atenção, mais uma outra palavra de fortalecimento de vocês. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós estávamos numa reunião de pastores e o bispo Antônio estava lá. E você falou assim, sobre o momento que Moisés estava diante da nuvem escura. E a Bíblia fala que Deus estava dentro da nuvem escura. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. É porque assim, muitas pessoas, elas não conseguem entender, elas só conseguem achar Deus. A pessoa chega diante de uma brisa, ou diante de um mar, né? Aquele sol, aquele mar, diz, poxa, Deus é muito grande. Deus é maravilhoso. Olha só, olha, Deus está aqui comigo. Então, às vezes, a pessoa só consegue ver Deus... Coisas bonitas. Nas flores. Ou então, quando uma causa sai, quando a conta de um banco, no banco, a conta dela sai do negativo, ela só consegue ver Deus. Oh, muito obrigado por esse carro novo. Ah, graças a Deus vou casar. Quer dizer, ela só consegue ver Deus nas coisas boas. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele entrou na nuvem escura onde Deus estava. Demais, né? Então, assim, eu quero dizer para você da 107 e a você das redes sociais que estão nos vendo e a você da rádio que está nos ouvindo, que esse momento agora, esse vale da sombra da morte que você está vivendo, agora que nós estamos passando, esse vale não vai te matar. Porque ele diz assim, não temerei mal algum. Amém. Ele não está dizendo assim, olha, não temerei algumas coisas. Ele está dizendo o seguinte, não temerei mal algum. Se você ficar com medo, esse medo vai te assombrar a ponto de você ser tomado por essa desgraça. Mas se você usar a sua fé e crer, então até o que era para dar errado vai dar certo. E para concluir aqui esse pensamento, veja que Moisés disse que ele estava na nuvem escura onde Deus estava. Então aqueles momentos que você pensa assim, estou sozinho, é o momento mais, às vezes nos momentos mais difíceis que a pessoa enfrenta, são os momentos que Deus mais perto dela está. Aquele momento da dor que você estava enfrentando, aquela doença, quer dizer, aquela situação que a pessoa está vivendo, ali Deus está de mãos dadas com ela. Se você for, por exemplo, na igreja, não podemos apertar a sua mão, o máximo que você pode ir até o altar, mas Deus está ali de mãos dadas com você, nesse momento mais difícil. Agora, interessante, a Bíblia fala que Deus estava dentro da nuvem escura. E normalmente, a gente só procura Deus nas coisas belas da vida, né?
nas flores, nos jardins, no azul do oceano, no céu estrelado, naquela lua cheia, né? Sol, né? Naquele sol brilhante, né? A gente só vê, isso é o ser humano. Agora, olha bem, todo hebreu, uma das coisas que ele ensina para a criança, desde quando ela nasce, é o seguinte: filho, a vida não é feita só de flores. A vida não é feita só de flores. Quando você tiver também momentos de lágrimas, você pode saber que Deus está no meio das suas lágrimas. É porque, assim, é muito fácil a gente, pastor Paulinho, é muito fácil a gente falar de fé quando tudo está bem. A fé é exatamente, não que a gente não use quando tudo estiver bem, mas a fé, ela tem que ser usada exatamente agora. Agora é a hora. Você não plantou, você não usou a fé, você não é de Deus? Então agora é a hora da pessoa usar a fé. Se tem um momento que ela vai precisar mais da fé, é agora. A utilidade da fé é para esse tipo de momento. A fé não existe para você ficar cantando, dando risada, quando o bolso tá cheio. Isso aí se chama gratidão, desfrute. Agora a fé é para esse tipo de momento. Não, nesse momento a utilidade dela é para agora. No momento bom, todo mundo tá bem. Não precisa da fé? Exatamente. Mas agora é a hora que nós temos que se colocar de joelhos. Se coloque de joelho na sua casa. Passe a não apenas a ficar ouvindo. Porque já está essa lei da pessoa ficar em casa. Se você ficar em casa, coloca um filme para você assistir, assiste uma série, uma outra coisa, faz alguma coisa diferente. Fique vendo o jornal. Lê um livro, ou então, se não tem um livro, lê o livro principal, que é a Bíblia. Agora é o momento da pessoa pegar, peraí, eu vou ler o pastor Gerando, você quer saber? Peraí, eu vou ler o livro de Atos. Peraí, eu vou pegar o livro de Atos e vou ler, já que eu nunca tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar, estava aquela correria, já que eu estou em casa agora, deixa eu ler o livro de Atos. Aí acabou o livro de... Não é ler rápido, não, com calma. Peraí, agora é o livro de Atos? Entender, né? Qual outro livro que ela podia ler, o pastor Jerônimo? Ela acabou de ler Atos. Livro de Êxodo, sobre as pragas do Egito, como Deus livrou Israel. Né? Exatamente. Vamos ler, peraí. Nunca parei para ler o livro de Jeremias. Peraí, vou ler o livro de Jeremias. Porque Jeremias também passou por uma guerra. Olha bem. E venceu, né? Venceu. Olha aqui, o William está mandando aqui o Salmo 138:8, diz assim: se subo aos céus, Deus está lá. Forte. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus também está lá. Olha que palavra, né? Deixa eu ver. Forte. Eu estou lembrando aqui. Você vê como Deus não desampara quando a gente está na fé. Ninguém estava tão engolido como Jonas. Se as pessoas acham que elas estão engolidas por um vírus, ninguém estava tão sem chão, sem teto. A casa de Jonas era um peixe. O ventre dele, né? Exatamente. Mas quando ele reuniu o pouquinho de força que ele tinha, ele ainda demorou. Mas quando ele disse assim, não, a Bíblia diz que no ventre do peixe, naquele abismo, quer dizer, ele estava nas profundezas dos mares. Mas Deus, como o Senhor colocou aí, não conseguiu enxergar ele, não foi apenas naquele mar, conseguiu enxergar ele dentro do peixe, nas profundezas dos mares. Então, se Deus achou Jonas ali, não vai achar na casa dela? Pastor, só um adendo, porque a versão que o senhor leu fala abismo. Né? Existe uma versão que diz assim, a palavra, em vez da palavra abismo, a palavra ali é inferno. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estarás. Impressionante. Então é o seguinte, nós temos que aprender, nós que somos pastores, temos que aprender a ensinar a igreja a ver Deus na hora da provação, da tribulação, né? Tem até uma coisa que eu já falei na igreja várias vezes, que num velório, uma mãe muito crente, uma mãe muito serva de Deus, aquela mulher fervorosa, o filho dela foi assassinado, levou um tiro. E ela ali, na hora, abraçada no caixão, ela falou assim, Deus, aonde é que o senhor estava quando mataram o meu filho? O meu filho? Aí o pastor disse assim, no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Né? Então nós precisamos de levantar a cabeça. Como diz o bispo Antônio Moraes,
nós não estamos com os olhos fechados para a gravidade do problema. Né? É grave, temos que nos precaver, nos cuidar, cuidar de todo mundo que nós pudermos, né? Eu tenho 66 anos, então eu estou na idade assim eu já sou terceira idade, né, William? 60, né? Olha, o senhor tá bem. Você tá bem, tá? Essa aqui Idade é alma. Idade Mas é o questão de seguinte, alma. eu não posso parar. Verdade. Quem determina isso, né? Como o senhor falou ainda há pouco, se referindo a Samuel, quando Paulo vai chegando no fim da carreira dele, o Espírito Santo vem e fala com ele, fala, então está na hora de você dizer, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, em nome do Senhor Jesus, sabe, pastor, há um serviço do Senhor a ser feito hoje. E ele, o Senhor Jesus, o Cristo, ele disse, grande é a seara. Poucos são os ceifeiros. Então, em nome do Senhor Jesus, pela dádiva do Senhor, pela graça, pela misericórdia desse Deus perdoador, essa semana eu lidei com a palavra perdão, que a gente fala perdão, 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 e eu nunca tinha. A gente não para, bom, perdão, o Senhor me perdoa, ele perdoa mesmo, porque ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas o sentido da palavra perdão, lá no grego, né, é deixar ir embora. Perdão significa deixar ir embora. Só que o Senhor Jesus, ele disse assim, para aqueles discípulos, perguntaram por Pedro, só quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele fala 7 vezes 70. Porque, ao contrário do Senhor, que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, a gente não esquece. Eu estou te perdoando aqui, mas até eu te encontrar na esquina vem tudo à memória. Aí o Senhor Jesus está falando 70 vezes, 7 vezes 70. É mais de 480. Vamos lá, vamos perdoando, até que nós deixamos ele embora. E aí, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas, né? Mateus capítulo 24, né? O Senhor fala de guerras, rumores e guerras. Ele fala das pestes e dos terremotos. Ele fala da fome. E em Lucas, ele fala uma coisa tão impressionante, pastor e irmãos. Ele diz assim, coisas espantosas acontecerão. E nós estamos vivendo essa realidade, privilegiados de ver esse tempo que nós compartilhamos acontecendo bem à nossa frente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é o seguinte, o Daidson, o pastor Daidson está aqui, e olha bem, ele fala sobre o Salmo 91. Fala um pouquinho sobre o Salmo 91, Daidson. Só que é o seguinte, o segredo, o mistério vai ser amanhã no Templo dos Anjos, né? Sem dúvidas. Okay? Amanhã no Templo dos Anjos. Olha, meu querido amigo, o Salmo 91, católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros, feiticeiros, todos leem o Salmo 91. Inclusive, as pessoas deixam o Salmo 91 aberto nas estantes, nas geladeiras, nos guarda-roupas, ok? Mas elas não sabem como usar o Salmo 91. Então, rapidamente aqui. O Salmo 91, ele foi orado, na verdade, ele é uma oração que foi feita há 3.000 anos atrás. Quando o Salmo 91 foi orado? O Salmo 91 foi orado pelos filhos de Coré, quando o povo de Deus estava vivendo aquele momento no Egito das 10 pragas egípcias. Muito especificamente, quando ocorreu a 10ª praga, que foi a praga dos filhos primogênitos. Naquela noite, os filhos de Coré fizeram a oração do Salmo 91. Se você olhar a descrição do Salmo 91, pastor Jerônimo, ele fala de 6 maldições, que nenhum padre, nenhum pastor, com todo respeito, eu escrevi um livro sobre isso, A Guerra dos 11.000 Demônios, a maior revelação sobre o Salmo 91, nenhum teólogo descodificou, desmistificou essas 6 palavras, aquilo que eu vim falando para o Senhor dentro do carro. Conta no dedo aí, querido amigo, se não dá 6 certinho. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão e mortandade que assola meio-dia. Ou seja, porque 6? Observe que está entre o versículo 1 ao versículo 6. Para no versículo 6, a 6ª maldição. Por que 6 a gente vinha falando? Porque 6 é o número cabalístico de invocação do mal. Por que são 6? Sim, porque 6 é o número espiritual de invocação do mal. E uma das 6 maldições do Salmo 91 são as pestes perniciosas.
Que aí entra ebola, dengue, chikungunya, zika vírus, coronavírus. O senhor sabe que a palavra corona quer dizer coroa no latim. O senhor sabia disso? Não. Então, aprendam sobre isso. A palavra corona quer dizer coroa. Está falando de uma coroação de um rei. Um rei terreno que está vindo aí, que é a preparação da chegada do anticristo. O senhor sabe que a Bíblia diz que o anticristo vai assumir o mundo debaixo de pragas, de peste. Então a palavra coronavírus significa a coroa do vírus. Então é a coroação de um rei do inferno, de um rei da terra. E o Salmo 91 está dizendo, olha, se você estiver debaixo da sombra, no esconderijo do Altíssimo, tem um lugar que vai guardar você, que é a sombra do Onipotente. Nós falávamos sobre isso na outra live. O que isso quer dizer? O esconderijo do Altíssimo é a pessoa de Cristo Jesus, que o Senhor já bem o dissera. Agora, qual é a passagem para eu estar debaixo da sombra do Onipotente? A palavra onipotente, bispo, quer dizer pode contra tudo e nada pode contra ele. É o significado etimológico da palavra onipotente. Ou seja, eu posso contra tudo e nada pode contra ele. O que é a sombra do Onipotente? A sombra do Onipotente é um campo de força espiritual que guarda você e a sua família do mal, mas para você estar debaixo desse campo de força, precisa de uma chave. E a chave é a oração da autoridade, porque onipotente quer dizer estar debaixo de autoridade. A autoridade onipotente. A oração do pastor, a oração da autoridade, ponha você debaixo da sombra do Onipotente. Por isso nós vamos falar sobre as pestes perniciosas amanhã em 6 horários. Quais são os horários, pastor Jerônimo? Só um detalhe aqui, é o seguinte, essas 6 maldições do Salmo 91, ela é registrada até o versículo 6, e o 6 simboliza o número do inimigo. Só que no versículo 7, que representa Jesus, o número 7 é o número da perfeição, fala da vitória sobre todas as... Fala assim, 1000 cairão ao teu lado. e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, fala descreve ali as 6 pestes, as 6 provações, os 6 problemas que virá sobre a humanidade, mas ele termina no versículo 7 dizendo assim, porém, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Os da fé, né? Os da fé. Não serão atingidos. Porque se a pessoa não estiver na fé, exatamente, o mal atinge ela. Não for, se a pessoa não for aquele que habita, ela tem que estar coberto desse esconderijo. Exatamente. Isso, Antônio Moraes, fala, vai ter culto amanhã lá na igreja? Na verdade, nós estaremos com a igreja aberta, né? Na rua Curitiba, 1321, no centro de Belo Horizonte, ao lado do Mercado Central. Paulinho. E vamos ter... as pessoas têm acesso, eu vou estar às 7 da manhã, depois volto às 9h30, tem 18 horas. Ela pode chegar até o altar, fazer a oração dela, né? Fazer a oração dela, determinar a vitória dela, e depois ela pode ir para casa, mas a igreja vai estar aberta. Amém. Amanhã nós vamos ter 6 cultos no Templo dos Anjos, ali na Avenida Silva Lobo, 701. Vai ser de 6h45 às 7h45. Depois vai ter de 8 às 9. Depois de 9h30 às 10h30. Depois de 16h45, de 4h30 da tarde às 5h30 da tarde. Depois de 17h45 às 18h45. Depois de 19h às 20 horas. O culto vai ter no máximo 1 hora, mas talvez 50 minutos. Não é que nós vamos orar pela igreja, nós vamos cantar hinos de louvor, vamos ter uma palavra forte sobre a proteção do Salmo 91, né? Amanhã. E quero lembrar a vocês que duas coisas que eu postei no meu Instagram, porque a gente não pode deixar de respeitar as autoridades. Olha bem, ontem o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele falou que nenhum governador, nenhum prefeito tem poder de impedir o culto nas igrejas. Olha bem, e os governadores e os prefeitos estão recomendando, não proibindo. E o nosso prefeito, o Calil, ele também deu uma declaração que ele não está proibindo o culto nas igrejas. Verdade. Ele não está proibindo. Ele só está orientando
para que diminua o número de pessoas nos cultos. E se ele der essa determinação, nós somos autoridade também e respeitamos, mas até então ele determinou que tivéssemos todo o cuidado, mas que a gente fosse em frente. E ele falou o seguinte, tem que ter cuidado, e ele tem razão. Quero parabenizar o prefeito Calil, parabenizar o nosso governador Zema também, que deu a mesma orientação, o nosso presidente da República, porque cuidado nós temos que ter. Por que eu estou fazendo 6 cultos amanhã? Para ter um pouquinho de gente em cada culto, e cada um sentando 1,5 m, cada um longe do outro, né? E tem pessoas que elas querem ir na igreja. Eu quero só deixar bem claro o seguinte, tem muitos pastores que não estão fechados as igrejas. Eu quero respeitar a decisão de cada um deles. Como eu gostaria também que você, que fechou, não tem culto, que você respeitasse a nossa decisão também. Claro, porque ficam criticando a gente de lá, falando que a gente é imprudente, que a gente é isso. Eu não quero criticar. Você tem todo o direito de você fazer o que você quiser. Por exemplo, o pastor Márcio Valadão fechou todos os cultos da Igreja Batista da Lagoinha. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, tá ligado, entendeu? Que Deus abençoe. Eu também vou fazer o culto online, né? Vou fazer o culto online. Eu vou tomar uma decisão, depois eu vou informar para vocês. Um dos cultos amanhã, de manhã e outro de tarde, eu vou fazer ao vivo pela Rádio 107. Entendeu? Vou fazer ao vivo. E eu, todos os dias, enquanto eu perdurar esse problema, eu quero tirar um momento dentro da programação da 107 para a gente poder ter aqui uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para a igreja, de fortalecimento, né? Uma oração, porque nós não somos ossos secos, nós somos profetas de Deus, entendeu? Então amanhã todos os cultos vão ser passados pelo YouTube. E também lá na Heróis da Fé, a mesma coisa da Bispo. Vamos transmitir também, vamos. Paulinho lá no Salgado Filho. Fala aí, Rua Divisa Nova, estamos na mesma fé, pastor Jerônimo, Bispo Antônio. Rua Divisa Nova, 52, no Salgado Filho. Teremos culto 8 às 9 da manhã. Teremos também de 9h30 às 10h30. E à tarde teremos à noite, né? 18 às 19 e depois 19h30 às 20h30 na mesma fé. Vamos orar, vamos orar. Grande Deus. Aleluia. E poderoso Pai. Sim, meu Deus. Sim. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos, meu Pai. Amém, Jesus. O Senhor é o Deus de Jerusalém, o Deus do Getsemane, o Deus do Rio Jordão, o Deus do mar da Galileia, o grande eu sou do Monte Sinai, provedor do deserto de Sim. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Meu Deus e meu Pai, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus. E revestido, meu Pai, pelo dom de operação de milagres, Espírito de milagres, penetra agora na vida de todos aqueles que estão sintonizados na Rádio 107. Aleluia. E mata, meu Pai, toda enfermidade, mata todo medo, mata toda angústia, mata toda depressão, meu Pai, mata toda ansiedade e nos levante, meu Pai, como profetas e não como ossos secos, ó Deus. Nos fortaleça na fé, meu Pai, porque nós cremos num Deus de milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, cubra os milhares que estão agora na Rádio 107 nos ouvindo, em qualquer parte do mundo, meu Pai, com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, para que o inimigo, tendo olhos, não possa nos ver. O inimigo, tendo boca, não tenha poder de nos amaldiçoar. Aleluia. O inimigo, tendo mãos, nunca tocará em nós, meu Pai. Aleluia. E o inimigo, tendo pés, nunca nos alcançará, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Dário, obrigado. Pastor William Jorge, obrigado. Bispo Antônio, desculpa ter você e sua família. Imagina, lá de casa, né? Você, meu amigo. Paulinho, pastor Paulo, meu sobrinho. Que Deus abençoe, viu? E você aceita a gente voltar essa semana? Claro, vezes? a hora que o senhor quiser. Eu não vou te acordar cedo mais, não. Imagina. Chefe, pede pra tocar aquela canção Deus Sara essa nação. Eu não sei se dá tempo aí, não. Com a som. Depois do programa dá, né? Depois do programa, qualquer coisa. Não, tá quantas horas agora? Meio-dia? Então, um minuto pro meio-dia. Vai entrar o programa de visita ao solar, né? Não. Obrigado, William. Obrigado de coração, viu? Eu posso localizar aqui.
Deus sara essa nação, comunidade de Vila Lopes. Isso. Nilópolis, né? Nilópolis. Em nome do Senhor Jesus, né? Deus sara essa nação. Pô, irmão, é que a programação é o Clebão que faz, assim. Então eu não tenho acesso, mas até porque eu ligo e em Cristo Jesus peço que seja ordenado.